Deixa eu te apresentar, então. Beleza. Pessoal, então, vamos começar a palestra de hoje. A nossa convidada é Vanessa Haddad, que é mestranda aqui no programa de pós-graduação em comunicação da Metodista. Como ela colocou, né, orientanda do Heron. E a Vanessa fez jornalismo também aqui na Metodista. Não sei se eu posso falar isso, você vai ficar chateado. Você quer falar a época, isso? Não, vou dar uma informação que diz qual é a época. Que você falou em aula uma vez, que um dos primeiros trabalhos que você apresentou na faculdade foi sobre o que era a internet. Não precisa falar mais nada, né? Não, na realidade, era sobre o que era internet e o primeiro computador com internet na biblioteca da Metodista. Tá. Legal. Com o Netscape. Nossa. Saudoso Netscape. Pelo menos ele não tá mais sozinho, né? Que agora tem o Internet Explorer para fazer companhia para ele. Verdade. Não sei se você quer falar. Eu também faço parte do SENA. Isso, faz parte dos grupos de pesquisa SENA, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, né? Comunicação, Enunciação e Narrativas, e do grupo de pesquisa Mídia, Arte e Comunicação, MAC, né, coordenado pelo Heron. Não sei se mais algum grupo de pesquisa. Não dá tempo, bem que eu queria, mas por enquanto são só os dois. E é isso, sou mestranda, jornalista, estudei na Metodista, sou cria da Metodista. Tenho experiência com jornalismo na área de saúde. Isso. Trabalhei jornalismo diário, um pouquinho, 5 anos na Rádio Jovem Pan. Antes de há ser muito fascista. tempo atrás, não agora. Deixa eu explicar. E depois eu acabei entrando na parte de comunicação pública de saúde e trabalhei em 3 universidades da área da saúde, a Faculdade de Medicina da USP, a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, a Unesp, que eu também trabalhei com educação à distância, e o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Então, Vanessa, bem-vinda. Obrigado por topar, aceitar o convite aqui para participar oferecer essa palestra para os alunos, né? E a palavra é sua. Eu vou desligar minha câmera, mas eu estou acompanhando aqui qualquer coisa. Tá bom. Só dá um... Beleza. Bom, então, pessoal, o que eu trouxe para vocês, né, é um pouco da minha pesquisa de mestrado. Eu estou já na fase de escrever a dissertação, e a minha pesquisa, ela trabalha as charges, né, e as representações da morte nas charges, da morte por Covid-19 no Brasil, né? Então, como que o chargista apresenta a morte para a gente nesse contexto da Covid-19. Então, o meu objetivo com a minha pesquisa é, primeiro, identificar as representações da morte e identificar os sentidos dessas representações. O período seria o período da pandemia compreendido entre abril de 2020 e outubro de 2021. Por quê? Em abril de 2020, nós tivemos o colapso do sistema funerário no Brasil, em várias capitais do país, e em outubro, no dia 8 de outubro, nós tivemos um marco de 600 mil óbitos. Então, eu escolhi esse charges que estejam dentro desses 2 marcos, né, por serem marcos importantes na nossa história recente em relação à pandemia. O referencial teórico que eu vou trabalhar
é a semiótica da cultura. São 3 teorias, na realidade: semiótica da cultura, os estudos culturais, e principalmente o dialogismo e um pouco de gêneros do discurso de Bakhtin. Aí mais para frente eu falo um pouquinho mais disso, mas eu uso essas 3 teorias para analisar essas charges. Então elas vão ser lidas, né, à luz desses teóricos. O corpus, então, né, que seriam as charges que eu vou analisar, elas são 10 charges publicadas, então, entre 30 de abril de 2020, que já seria a primeira sobre o sistema funerário em colapso, e 8 de outubro de 2021. Para eu chegar nessas 10 charges, eu delimitei um período de tempo no qual eu analisaria várias, né, charges. Então, eu comecei essa análise em 5 de março de 2020, porque é o dia em que nós temos a primeira transmissão interna, né, de Covid-19. Ou seja, ao invés de ser uma transmissão que vem do exterior, de alguém que pegou Covid no exterior e ficou aqui no Brasil, né, e passou a partir disso, na realidade, no dia 5, começa uma transmissão que já é comunitária, interna, independe de ter pessoas que tenham viajado, já começou a propagar aqui no próprio país, né? Então, eu comecei a analisar as charges a partir dessa data, né, e realmente eu fui terminar em 8 de outubro, que foi o marco dos 600 mil mortos. Eu não passei disso, porque já era 1 ano e 7 meses, né, de material, e fiz uma conta, assim, aproximada, porque só para mostrar a quantidade de charges que eu realmente observei, e foram cerca de 1.500 charges, levando em consideração, nesse 1 ano e 7 meses, 577 dias, eu tirei os sábados e domingos, pessoal, e mais ou menos umas 5 charges por dia. É aproximado, porque teve dias que eu olhei 20 charges, teve dias que eu olhei 2, mas eu tenho essas charges guardadas, a maioria delas, e realmente é uma quantidade bem grande. Bom, e como que eu fiz, né? O que eu fiz com tantas charges, né? Bom, primeiro eu tive que fazer uma primeira triagem para eu imaginar quais seriam as charges que eu realmente ia estudar. Eu tinha que diminuir esse número, né? E eu havia definido, junto com o meu orientador, 10 charges, né? Um número para analisar, não mais do que isso. E só que dessas 1.500 eu precisaria tirar essas 10. Então, a primeira triagem que eu fiz foi definindo alguns critérios. Então, o primeiro critério foi a relevância dos temas, porque mais para frente vocês vão ver que, assim, quando a gente fala charge sobre morte por Covid-19, ela engloba um número muito grande de temas, né? Então, você vai ter desde a morte em si voltada para a questão da falta de vacina, a morte voltada para a questão da aglomeração, a questão do negacionismo. Então, assim, você vai tendo uma riqueza de temas, e aí eu fui escolhendo os temas que eram mais relevantes, que tinham mais repercussão, né, de fatos que tinham mais repercussão na mídia, e procurei coesão, coerência, clareza e objetividade, que é aquilo que a gente, como jornalista, procura no texto, e a charge também é um texto chárgico, um texto que tem imagem e algumas vezes associada à linguagem verbal, né? Então, todas essas características, elas podem ser encontradas também. E a questão da criatividade e da originalidade, porque é muito fácil, até mesmo com charge, se cair num lugar comum, né? Você vê muita coisa muito semelhante. Então, essa primeira triagem, eu levei em conta esses critérios, mas não foi, assim, tão simples conseguir diminuir. Eu diminuí em 1/3, mas ainda precisava diminuir mais.
E as fontes, eu procurei primeiro num grupo chamado Post no Facebook, vocês podem dar uma olhada se vocês quiserem, que é um grupo em que são republicadas, né, são encaminhadas, né, charges, todos os dias de vários veículos são colocadas nesse grupo. No Instagram, a Folha de São Paulo, ela ajuda muito, porque ela todo dia, ela posta as charges. É uma coisa que não acontece com tanta frequência em outros jornais. Então, eu usei a Folha de São Paulo também porque ela tem uma grande diversidade de chargistas trabalhando para esse veículo, né? Então, a gente consegue ter uma diversidade também. E alguns chargistas, né, renomados, eu já fui direto nos perfis deles no Instagram. Bom, aí eu peguei essas 439 charges que foram selecionadas daquelas fontes, com aqueles critérios, e comecei a separar essas charges em categorias. E eu cheguei nessas categorias que vocês estão vendo aqui. Seria charges que falam da morte por Covid-19 no contexto do negacionismo, das notícias falsas e da manipulação, no contexto de eventos e feriados, porque aí se trata muito a questão da aglomeração, né? No contexto da CPI, da Covid-19, do papel dos profissionais de saúde, da relevância e de como eles se sentiam exaustos, das dificuldades, a visão dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a morte apresentada como protagonista daquela charge, a morte como a gente conhece as representações ocidentais da morte. Por exemplo, aquela morte mesmo de capuz, né, com a foice. Então, sendo ela a protagonista, e as charges que apresentavam o Bolsonaro. E aí, nessas, a gente já vai ter várias subcategorias, né? Porque quando o Bolsonaro é apresentado junto com uma charge sobre morte por Covid-19, são tratados alguns assuntos como aglomerações, as próprias declarações polêmicas do presidente, o presidente como a morte em si, o presidente em interação com a morte, ou então a visão que o chargista tem do presidente, para facilitar o entendimento disso. Por exemplo, o Bennett, que é um dos chargistas que eu analisei, ele coloca o Bolsonaro como o pequeno príncipe, em uma charge. Então, ele vai lá e vai colocar a visão que ele tem, ele tem um motivo para estar colocando o Bolsonaro nessa situação. Então, fora o Bolsonaro, a outra categoria seria o próprio governo, né? Então, a relação do governo com a Covid-19, com as mortes. Seria a relação dos militares, a relação das medidas, né, prejudiciais do governo em si, né, ou de prevaricação, de falta de ação completa, a própria crise dos serviços funerários e a crise em Manaus, que, para quem não lembra, eu vou passar daqui para frente agora um pouquinho de uma retrospectiva, né, do que aconteceu na pandemia, nesse período que eu escolhi as charges. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Então tá. Sim, maravilhosamente. Que bom. Obrigada, o meu medo de estar falando sozinha é grande, né? Então, bom, enfim. Então, eu cheguei nessas 15 categorias, né? E aí eu falei, bom, agora eu tenho que chegar com... escolher as 10 charges, tendo em consideração que essas 15 categorias existem. Então, eu quero que essas 15 categorias estejam no meu corpus. Essas minhas 10 charges têm que ter essas categorias. Ah, mas são 15 categorias e só 10 charges. Mas essas coisas se misturam. Então, tem charges que tem mais de uma categoria, né?
Outro critério que eu levei em conta, né, já pensando naquelas 439 charges, seria que os estilos de ilustração deveriam ser distintos para conseguir ter uma maior variedade de análise mesmo das imagens. Uma diversidade de representações, charges com texto verbal e sem texto verbal, charges com e sem o uso do humor e diferentes eventos, né, relacionados ao tema. De eventos aqui falando em acontecimentos mesmo, em situações, desde a apresentação de um plano da vacina, quanto a CPI da Covid, né? Então, abordar várias coisas que aconteceram ao longo do tempo. Bom, aí eu cheguei nas 10 charges, que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou mostrar à medida que eu vou relembrando um pouquinho daquilo que aconteceu na pandemia. Então, a gente já sabe, né, em 2019, em Wuhan, na China, foi detectado, né, um novo tipo de coronavírus, e em 24 de fevereiro de 2020, do ano seguinte, o Brasil teve o primeiro registro de caso de Covid, que foi um empresário paulistano de 61 anos. Ele tinha acabado de retornar da Itália, que era o epicentro na época da pandemia, e esse empresário, inclusive, ele se curou, mas foi o primeiro caso registrado. Né? Dia 5 de março, como eu já disse, foi o primeiro caso de transmissão comunitária interna no Brasil, e foi só no dia 11 de março que a Organização Mundial de Saúde declarou que o mundo estava tendo uma pandemia de Covid-19. E logo deu o nome, né? Chamou a doença de Covid-19, né? Que seria Coronavirus Disease, né? E o nome também do novo coronavírus, né? Que seriam o SARS-CoV-2. Isso no dia 11. No dia 12, nós temos a primeira morte por Covid-19 no Brasil, em São Paulo, e no dia 16, a gente já tem o Bolsonaro contrariando a orientação da própria Organização Mundial de Saúde e do Ministério de Saúde do Brasil de isolamento social. E ele foi visitar vários pontos comerciais em Brasília, inclusive também um hospital em Brasília, sem máscara, provocando aglomeração. Então, é a primeira de muitas vezes que ele vai acabar fazendo isso. No dia 17 de março, está aqui a primeira afirmação, não posso dizer que é a primeira que ele disse, mas é que é a primeira que teve mais repercussão, né, quando ele falou que a economia estava indo bem, mas que o vírus trouxe uma certa histeria. E histeria é uma palavra que ele vai usar bastante, e é uma forma de diminuir a questão da própria pandemia e também de criticar a imprensa, criticar os governadores que estavam tentando tomar medidas de precaução contra o vírus, etc. Bom, no dia 24 de março, a gente tem o pronunciamento do presidente em cadeia nacional, que aí foi aquele show de horror que ele falou muitas coisas assim icônicas, né? Então, eu selecionei algumas afirmações dele, que ele diz que espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália, um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. Então, ele volta a falar a palavra histeria, ele começa a sistematicamente culpar a mídia por conta dessa histeria, e ele começa a argumentar que o nosso clima aqui, ele não é um clima propício ao vírus, né? Tirado da cabeça dele, né? Ele não, sem nenhuma informação científica que sustentasse isso. Aí ele vai entrar na questão das famílias, que o sustento delas tem que ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Deve-se abandonar o conceito de terra arrasada e de confinamento em massa.
Então, ele já vai dizendo que o que nós chamamos de isolamento social, que os cientistas chamavam, ele começa a dar um tom pejorativo e, na realidade, aí sim de causar pavor, falando em confinamento. E depois ele diz que, devido ao histórico de atleta dele, caso ele fosse contaminado, ou ele não ia sentir nada, ou ele ia ser acometido por uma gripezinha ou resfriadinho, que ele vai usar muitas vezes também essa afirmação, esse termo, a gripezinha. Isso no dia 24. Já no dia 27, ele volta a falar que vai ser uma gripezinha agora para 90% da população que for contaminada. No dia 2 de abril, ele vai de novo minimizar, dizendo que o coronavírus não é isso tudo que estão pintando, e vai mais uma vez falar da temperatura do país. No dia 12, ele já fala que está começando a ir embora, né, que o vírus está acabando a pandemia no país. E no dia 17, ele demite o ministro da Saúde, o primeiro, né, o Mandetta. Bom, no dia 20 de abril, ele vai dizer que não é coveiro, né? Uma vez que foi um repórter que pergunta para ele, no cercadinho, a respeito das mortes. No momento, nós tínhamos 2.500 mortos, né? E ele vai falar isso. A resposta dele sobre a questão dos 2.500 mortos foi que ele não era coveiro e que 70% da população ia ser infectada e que não tinha nada para fazer. Era para esperar isso acontecer. No dia 21 de abril, Manaus passa a realizar enterros em valas coletivas. E aí a gente já começa a ver o início do colapso do sistema funerário, né, do país. Começa em Manaus. E as valas coletivas, né, elas são aquelas valas que eles também chamam de trincheiras, que não tem separação entre um caixão e outro, né? Só que isso foi no dia 21. No dia 28, começa-se o sepultamento em 3 camadas, nas valas coletivas. Então, coloca uma camada de caixões, põe tábua, mais uma camada, e mais tábua, e mais uma camada. E começa a entrar em colapso também os cemitérios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belém. No dia 28 de abril, nós ultrapassamos, que é o mesmo dia, né, que está acontecendo toda essa questão do colapso do sistema funerário, nós ultrapassamos a marca de 5.000 mortes, então nós ultrapassamos a China, que é o ponto de origem, né, da pandemia. E perguntado sobre isso, no cercadinho, o presidente vai falar a frase, né, conhecida, super conhecida, né? E daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas eu não faço milagre. Na última semana de abril, o que nós tínhamos? Além de toda essa questão do sistema funerário, das mortes, uma alta taxa de ocupação das UTIs. Então, 98%, aqui eu peguei as que tinham mais de 80%, né? Mas, então, era o Ceará, Pernambuco, Maranhão, Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Mas os outros estados, as outras cidades, capitais, elas estavam também numa situação crítica, que eu peguei aqui de 80% para cima. E no dia 30 de abril sai uma matéria na Folha de São Paulo, mostrando que houve um aumento de 18% nos enterros, né, na capital paulista, de janeiro a 22 de abril, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e se mostra aquelas fotos icônicas aéreas com as valas abertas, esperando os caixões já para serem enterrados, aquele monte de valas, né? E aí nós chegamos na primeira charge do meu corpus, que ela vai fazer uma junção da afirmação do presidente, né? E daí que, em relação às próprias mortes, com as imagens das valas, as imagens aéreas das valas, que foram mostradas, né, um dia antes, no mesmo dia, né, aliás, na Folha de São Paulo. E aqui as escavadeiras, né, dando continuidade aqui
na abertura de covas. Em maio, a gente tem a revista Lancet, né, desse mês, sai um editorial criticando o presidente Bolsonaro e falando que o Brasil, como país, deve unir-se para dar uma resposta clara ao Idaí do presidente Bolsonaro, né, que ele precisaria mudar drasticamente o seu rumo ou teria de ser o próximo a sair. Isso em maio de 2020. No dia 15 de maio, aí nós temos já o nosso segundo ministro da Saúde pedindo exoneração, após sofrer pressão do presidente para apoiar o uso da cloroquina, coisa que ele não aceitou. No dia 21, Bolsonaro compara o vírus a uma chuva, né? E ele fala que às vezes vai se molhar ou às vezes vai virar um afogamento, porque vítimas da Covid, que tinham tido sérios problemas respiratórios, haviam dado entrevistas dizendo que a sensação era de que elas estavam se afogando. E ele vai usar essa referência para fazer essa afirmação. No dia 25 de maio, o Brasil continua indicando a cloroquina e a OMS havia interrompido os estudos para avaliar se valia a pena ou não continuar fazendo estudos com cloroquina, né? Uma vez que outros estudos já diziam que não havia eficácia, né? A própria revista Lancet tinha estudos sobre isso, e o Ministério da Saúde disse que esse estudo não servia de parâmetro. Bom, então nós chegamos na outra charge, que a gente tem o Bolsonaro em interação com a morte. Então, a morte aqui, ela, naquela representação ocidental que nós conhecemos, né, milenária essa representação, aliás, e ele está dizendo que a bola é dele e ele brinca como ele quiser. É uma referência a toda essa questão da cloroquina, porque ele faz o que dá na telha dele, né? Independentemente do que diz a OMS, o Ministério da Saúde, a revista Lancet, e a morte fala para ele que, mas na realidade isso é um jogo de xadrez, né? Ou seja, ele não sabe o que ele está fazendo e não tem a mínima condição. Então, essa é a segunda charge a ser analisada na minha dissertação. 6 de junho, o governo restringe a divulgação de dados sobre o impacto do novo coronavírus no país. Ou seja, eles mudam a forma, passavam para a imprensa, né? Vocês devem lembrar, todos os dias o Ministério da Saúde publicava no site dele a situação das mortes por Covid-19, e não só a situação do dia, mas o acumulado, né, de todos os dias, da semana, dos meses, e eles tiram tudo isso e eles passam a colocar só os resultados do dia, e depois eles vão apagando, e fica muito complicado para o próprio jornalista trabalhar desse jeito. E é uma forma de minimizar aquilo que está acontecendo, é uma manipulação. E então isso foi no dia 6. Já no dia 8, 2 dias depois, os veículos de comunicação formam parceria, né? Então seria a G1, Globo, Extra, Estadão, Folha e UOL, para fazer aquele levantamento que eles continuaram fazendo, o consórcio de imprensa, para conseguir, junto às secretarias estaduais de saúde, os números e para poder passar para a população números mais próximos do real. E a gente vem aqui para a terceira charge, que vai usar humor também, né? Novo método de contagem dos mortos. E o militar falando, muito bem, quem morreu de Covid-19, erga a mão. E aí essa aqui é uma charge do Bennett também, que foi o primeiro que fez aquela charge do Idaí. Bom, dia 6 de agosto de 2020, lá vai Bolsonaro dizer que lamenta todas as mortes, porque já está chegando no número 100 mil, tinha 99 mil aquele dia, né? Mas ele fala que é para tocar a vida e buscar uma maneira de se safar deste problema. Isso no dia 6 de agosto. Aí a gente faz aqui um time skip grande, vamos passar para 10 de novembro, né?
quando ele reclama, né, que tudo é pandemia, que tem que acabar com esse negócio, ele lamenta os mortos, então, mais uma vez, ele fala que lamenta, mas que todos vamos morrer um dia, que todo mundo vai morrer, não adianta fugir disso, da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas. Isso, nós tínhamos 163 mil mortos. 3 dias depois, ele já estava falando que a segunda onda era uma conversinha, mas que se houvesse, deveria se enfrentar, né? Porque se quebrasse a economia, seríamos um país de miseráveis, né? E que mesmo que houvesse uma segunda onda, seria só fazer o tratamento precoce, que envolve a cloroquina, a hidroxicloroquina e tudo aquilo que já estava sendo, há muito tempo, já tinha sido refutado pela comunidade científica. 4 de dezembro, parte da sociedade contrária a qualquer restrições, né, de aglomerações, de reuniões, né, no Natal e no Ano Novo, lança um movimento nas redes sociais com a hashtag Vai Ter Natal Sim. Ao mesmo tempo, os estados e municípios ficam com diferentes posições. Alguns fecham, outros fecham estabelecimentos, outros restringem horários de bares, outros não fazem nada, né? A população, obviamente, fica confusa, né? E a União, ela não se posiciona. E aí, nessa situação toda, que vem a outra charge, né, que seria a morte como protagonista nessa charge, e ela fala para o garçom, passa esse bilhete para a garota que está sem máscara naquela mesa ali. Então, é uma crítica do Lafayette, né, do chargista, a essa questão das aglomerações no final do ano. Ainda em dezembro, o governo vai lançar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, e tem uma foto grande do Bolsonaro, ele está com o Zé Gotinha, né, uma pessoa vestida de Zé Gotinha do lado dele, e aí ele vai apertar a mão do Zé Gotinha, o Zé Gotinha não dá a mão para ele, faz um joinha e não dá a mão para ele, né? Então fica uma situação constrangedora, o Zé Gotinha tá certo, né? E entra então a nossa próxima charge, que seria, então, replicando, né, o evento, né, no Palácio do Planalto, e o presidente confundindo o Zé Gotinha com uma pessoa da Ku Klux Klan, fazendo referência também a um movimento a favor, contra o STF, que havia tido, em que 300 pessoas foram vestidas também com tochas, né? Foram caminhar com tochas à noite, enfim. Chegamos em 2021, e 2021 já começa com um grande problema, que é a falta de oxigênio nas unidades de saúde de Manaus, né? Então tem um número absurdo de internações, obviamente relacionadas à questão do final de ano, e não há contingência em oxigênio para essas pessoas, né? Enquanto está acontecendo isso, o Bolsonaro está no Twitter, no dia seguinte, ainda batendo na tecla de que o tratamento precoce da Covid-19 pode reduzir a progressão da doença, prevenir a hospitalização, reduzir a mortalidade. Bom, algumas horas após a postagem, o próprio Twitter já colocou a marcação, dizendo que era uma informação sem comprovação. No mesmo dia, ele também vai falar do que está acontecendo em Manaus e vai dizer que era terrível, mas que eles já tinham feito a parte deles, né? Porém, no dia 21, entra de novo a questão, matérias, né, falando que o governo gastou 90 milhões de reais nesses medicamentos, né, nos antimaláricos, na produção de cloroquina, mas não pagou o Butantan pelas vacinas.
E no dia 30 de janeiro, Bolsonaro muda de ideia e diz que não é competência nem atribuição do governo federal levar oxigênio para o Amazonas. É claro que ele estava ainda sendo questionado da situação, pessoas morreram, foi uma situação desesperadora, com muita cobertura da mídia, né, com muitas pessoas, personagens falando a respeito, e ele fala que ele não tinha, não era atribuição do governo fazer nada, e diz que não houve omissão, que era o questionamento, né, diante da crise, e ele defende o Eduardo Pazuello, que era o ministro. E aí nós vamos para outra charge, que vai ser analisada, que já é uma charge que, ao invés de ter um quadro, ela vai ter 4 quadros, né? Então, seria uma charge sequencial. Então, a gente tem aqui o soldado. Capitão, precisamos de uniformes e armamentos para enfrentar o exército inimigo. O capitão, né, é o Bolsonaro, né? Então, tem que deixar de ser maricas e enfrentar como homem, porra. Já pegando, né, como deixa as outras coisas que ele falava. E os soldados, senhores, estamos sendo massacrados. E ele falando que não é coveiro. Então, aqui, os soldados sendo os próprios profissionais de saúde, as pessoas que precisavam do oxigênio, de todos os outros insumos, e que, né, ele simplesmente não fez nada, né, para a pessoa se virar. No dia 3 de abril de 2021, nós temos a contabilização do mês de março, com 66.800 óbitos. Opa, peraí. 66.800 óbitos, o pior mês da pandemia, até aquele momento. Bom, 3 de abril também era Páscoa. E aí nós temos mais uma charge sequencial, sem a linguagem verbal de Quinho, aproveitando a questão da Páscoa, né, para mostrar algumas estações da Via Crucis e colocar o profissional de saúde no lugar de Jesus Cristo, e o problema e o peso que ele carrega, que seria a própria questão da aglomeração, que iria acontecer nesse feriado, por conta da Páscoa, né? E justo no momento em que ele já estava bem sobrecarregado, já que era o pior mês da pandemia. No dia 4 de agosto, então já também demos aí um salto, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, ele incluiu o presidente Jair Bolsonaro no inquérito das fake news por ataques ao sistema eleitoral brasileiro. Não era pela Covid, mas nós temos uma charge em que, independentemente de ser Covid ou sistema eleitoral, o presidente, ele é aqui representado como a morte em si. E aqui a gente tem um urubuzinho, e o urubu, né? E o Paulo Batista, que é o chargista, ele usa esses personagens em várias charges, e esse personagem do urubu é o Paulo Guedes. Aqui não dá para perceber isso, mas isso é mostrado em outras charges, né? E aqui, então, ele está falando, você foi agora incluído no inquérito das fake news, pois escreve aí no Zap que tudo que eu falo é verdade. Bom, no dia 22 de setembro, já está rolando a CPI da Covid-19, e um dos depoimentos ouvidos é de um diretor da Prevent Senior, o plano de saúde, e começa-se a perceber grandes indícios de promoção de tratamento precoce, e de ocultação de mortes por Covid-19, né? Aquela coisa de que eles falam, né, que uma advogada da Prevent fala que morte também é alta, né? E aí nós temos o Lafayette, né, mostrando com um médico, com o símbolo, né, o logo da Prevent Senior, um idoso, e o médico falando, deita aí que eu já volto. Para terminar, 8 de outubro, o Brasil ultrapassa as 600 mil mortes por Covid-19,
E no dia 27 de outubro, os senadores vão entregar para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, um relatório final com as conclusões da CPI, da Covid-19, e eles atribuem, né, como várias condutas graves do presidente, dos ministros, mas as mais graves são consideradas a negligência na vacinação e o incentivo ao descumprimento de medidas sanitárias. E os estudos citados no relatório afirmam que entre 120 mil e 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se não fosse a omissão do governo. E nós temos aqui a última charge, que seria também do Bennett, mostrando as digitais do presidente nas 600 mil mortes, né? Então, é pelas mãos dele que as pessoas morreram, né? Nesse caso. Isso aqui não era para estar aqui, peraí. Então, gente, com essa contextualização, fica um pouco mais claro assim, o porquê da escolha, né, daquelas charges, e gostaria de falar um pouquinho da charge, né, qual é a importância da charge. Então, a primeira coisa é a crítica política e social da charge. A charge, ela é um gênero jornalístico de opinião. Ela é um gênero que ela tem o poder de condensar muitas informações, mais informações do que outros gêneros de opinião, né? E transmitir, como a crônica. A crônica é um gênero de opinião, o próprio editorial do jornal ou um texto opinativo, elas conseguem concentrar mais informações de uma maneira mais fácil de se visualizar, mais rápida de ler. E a importância é que a charge, ela, por ser crítica, ela costuma se contrapor às manifestações hegemônicas consideradas prejudiciais ao bem comum. Romualdo é um autor que tem uma dissertação de mestrado sobre as charges, e ele fala que pela paródia das ações políticas, a caricatura, o ridículo, o próprio riso, o texto chargico destrona os poderosos e apresenta outras perspectivas para a leitura de suas ações. A comunicação da charge, ela faz com que as pessoas percebam, tenham outras perspectivas e até se sintam aliviadas pela questão do riso, quando é possível isso acontecer. Nem todas as charges com Covid-19, aliás, a maioria, né, não tem a questão do riso, a não ser quando a gente está falando de algumas trapalhadas do governo, o que é natural, e a charge também não é obrigatória a questão do riso, né? É que o riso também é uma forma de contestação. A charge, ela é uma comunicação dissidente, e comunicação dissidente é aquela que vai expressar publicamente o desconforto e a oposição que um ator social cultiva a um ou vários aspectos de um certo sistema social, político, cultural, moral, religioso, organizacional ou civilizacional. Sendo política a charge, ela acaba envolvendo todas essas outras questões, porque por tudo isso daqui passa pela política, né? A gente tem visto, né? A questão de moral e bons costumes, a questão da religião. Então, tudo isso acaba sendo abordado pela charge. A vida em sociedade é abordada pela charge, né? No Brasil, os chargistas, eles foram os sujeitos de denúncias praticamente diárias sobre o número crescente de mortes no país, né? E até hoje, né, embora hoje nós não falamos, existem outros assuntos a serem tratados, a pandemia ela arrefeceu bastante, mas eles permanecem como atores sociais da resistência ao negacionismo científico, né, e os outros males que são provenientes do discurso do Estado. Então, o chargista, ele catalisa o mal-estar da população, daqueles que se sentem mal, né, pensando que a gente está num mundo bem polarizado e bem complicado, mas ele é um catalisador daquela angústia, né, que nós temos quando a gente
pensa no outro, aquela empatia que a gente tem, né? E isso também é uma forma de catarse também, né? Isso também acaba, de certa forma, fazendo com que as pessoas não se sintam tão sozinhas, né? Mas mais do que isso, a charge, ela tem três funções, que são as três funções do texto cultural, né, de acordo com a semiótica da cultura. E a gente vê essas três funções na charge. A primeira, informar, né? A charge, ela traz muitas informações. Para você entendê-la, você tem que conhecer o contexto político. Mas se você não conhece, você tem toda a condição de ir atrás disso. Você acaba sendo informado indiretamente pela charge. A charge tem a segunda função é a função criativa, criatividade. Ela vai, a partir das informações que já existem, produzir um novo sentido. Então, ela vai criar um novo sentido mesmo, um novo significado para aquilo que já foi noticiado, para aquilo que já foi visto, né? E também tem a função de memória. A charge, além de ser um registro histórico do que acontece, e a gente sabe disso porque nós temos charges de todas as coisas políticas que aconteceram, inclusive da questão da guerra da vacina, por exemplo. Então, ela é um registro histórico e, ao mesmo tempo, ela recupera a memória. Uma vez que, quando você pega um militar e coloca um militar numa charge sobre Covid-19 e faz uma relação com a ditadura, você está usando a charge para recuperar também uma memória e ressignificar essa memória para os dias atuais. Por que isso está sendo citado nos dias atuais? Isso tem um motivo. Aquilo que foi feito na ditadura, hoje também tem um significado, e hoje esse significado ele pode ser conectado ao que acontece no momento, através do trabalho criativo do próprio autor da charge. Bom, a elaboração da charge, então, ela vai exigir do autor uma compreensão, né, ativa dos fatos, dos discursos políticos da sociedade, e o texto chargico, ele é produto do encontro, do diálogo entre três tipos de enunciados, ou três tipos de discursos, né? Aqueles que estão no repertório do chargista, né, aqui usando o termo representações mentais, que é um termo usado por um autor chamado Stuart Hall. Então, aquilo que existe na mente do autor, né? Então, os conhecimentos, as vivências, as ideologias. Então, aquilo que faz parte das representações mentais desse autor vai entrar em contato com os discursos proferidos pelos atores da vida pública. Né? Então, a gente vai falar isso tanto dos políticos, como outras pessoas que podem estar relacionadas, atores mesmo, né? Atores, artistas, né? Aqueles que se manifestam, né? Que se posicionam, né? Independentemente do grupo social relacionado à charge. Então, a gente vai ter a parte da vida pública, política pública dos nossos próprios governantes, os outros grupos que se manifestam e o que o autor da charge pensa. Então, é um encontro entre todas essas discussões, esses discursos e esses sentidos, esses significados que as pessoas dão para esses discursos. E aí ele vai transformar tudo isso em um outro significado, né? Em um quarto discurso, digamos assim. Né? E a leitura da charge, ela é importante no sentido de entender que o leitor ele não é passivo. O leitor ele também é um interlocutor. Ele não tem ninguém para conversar naquele momento, mas a conversa se dá na própria mente dele, porque ele vai também
colocar tudo aquilo que ele tem de repertório cultural, de vivência, em confronto com aquilo que ele lê, né? E assim que ele vai conseguir tirar um sentido daquilo, né? Contrário, a favor, né? Mais ou menos, enfim, né? Não é a mensagem não vai chegar pura, né? A ele, aquilo que o autor quis dizer não vai chegar exatamente do jeito que ele quis dizer, porque as pessoas que leem são pessoas diferentes, com vivências diferentes. Aqui, gente, vocês ignorem. É que eu vou abrir. Tenho tempo ainda, pessoal? Como é que tá? Tem sim. Se quiser. Então eu queria, Matheus. Oi, eu queria mostrar uma charge, né? Então, só que aí eu vou pegar uma outra apresentação. Eu vou jogar aqui nessa página. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Peraí. Eu vou mostrar, vocês me falam se vocês estão vendo. Só um minutinho que meu computador é lento. Mas na realidade, é uma charge que eu apresentei na Intercom. É uma dessas charges, né? Dessas charges que eu mostrei. Uma análise. Vocês estão vendo um outro PowerPoint? Não. Não? Então, peraí. Não. Eu vou ter que desconectar e conectar de novo. Vamos lá. Se aparecer alguma coisa aí, vocês viram alguma coisa diferente? Apareceu. Gênero, charge, texto cultural, texto artístico. Isso aí. Esse aqui apareceu aqui. Beleza. Então, deixa eu pôr aqui no modo apresentação. Eu vou falar só um pouquinho, gente, da teoria, da semiótica também, para poder facilitar a análise, tá? Com vocês. Bom, então a charge, como eu falei, é um gênero jornalístico de opinião, né? Mas também é um texto da cultura, um texto que está escrito na cultura. Quando a gente fala em texto do ponto de vista da semiótica, a gente está falando em qualquer tipo de linguagem que faz parte de práticas culturais de um determinado público. Então, uma dança é um texto, uma camiseta é um texto. Então, a palavra texto cultural é algo muito mais amplo, se refere às diferentes formas de linguagem. Uma música pode ser um texto, né? E como texto dentro da cultura, a charge ela tem essa linguagem que ela é verbo visual, né? E esse verbo visual, esses signos têm que ser comuns ao público-alvo, né? Então, se você for colocar a charge em inglês para pessoas que não compartilham, né, desse código da língua inglesa, as pessoas não vão conseguir entender, né? Então, o texto cultural, ele escrito dentro de uma cultura, ele se faz entender por aquela cultura. Então, a gente considerou, né, nesses estudos, a charge como um texto cultural, né? Bom, isso aqui eu não sei se eu vou falar não, gente, deixa eu ver aqui. Bom, e a gente tem, dentro do texto cultural, dos textos culturais, existe uma modalidade que é o texto artístico. O texto artístico, isso tudo é de acordo com um dos principais teóricos da semiótica da cultura, que é um russo, o Yuri Lotman. Então, ele vai diferenciar entre os textos culturais o texto artístico, porque é um texto mais complexo, que condensa mais informações, que produz novas mensagens e que ele tem uma contraditoriedade dentro dele que vem do fato de ele mostrar diferentes mundos, diferentes pontos de vista que podem ser contraditórios, né? E por que eu estou colocando o texto artístico aqui? Porque a charge, ela tem as características de um texto artístico também.
Então, um texto cultural e que é um texto artístico. Antes de falar disso daqui, só para explicar, a charge, eu já falei, ela condensa bastante as informações, né? Ela tem esses diferentes mundos, e aí eu vou mostrar na própria charge que fica mais fácil para entender isso, como esses mundos são contraditórios e ao mesmo tempo eles estão lá, né? E a charge, existe um contexto de semiosfera dentro da semiótica. Semi seria sentido, né? Então, seriam esferas de sentido, uma forma mais fácil de explicar. Então, um texto artístico, ele faz parte de uma semiosfera. A semiosfera, como diz o Lotman, é um espaço semiótico necessário à existência e funcionamento de diferentes linguagens. O que ele está querendo dizer com isso? Que é possível ler a charge e compreender a charge se ela estiver inserida dentro dessa semiosfera. Por quê? Dentro dessa semiosfera, você vai encontrar aquilo que é necessário para que você consiga compreendê-la, né? Então, qual é a semiosfera de uma charge? Primeiro, contexto. O contexto... Bom, primeiro, a semiosfera, ela é o extratexto. Se a charge é um texto, a semiosfera é o que está fora desse texto, mas no entorno, né? Então, o primeiro sistema que existe, que é necessário para você entender a charge, é o contexto situacional. Então, qual é o contexto? O contexto social, o contexto político e o contexto jornalístico. O que é que a imprensa tem abordado, né? E como a imprensa vem abordando, né? O contexto expressivo, né? Como as pessoas se expressam, as diferentes classes sociais, os diferentes grupos, as diferentes faixas etárias, né? Acerca daquilo que a própria mídia noticia, né? E um contexto simbólico também, porque a própria charge, ela faz uso de símbolos que fazem parte da cultura, estão inscritos em determinada cultura e que você precisa entender esses símbolos, né, para conseguir entender a charge. Vai ficar tudo fácil quando a gente pegar aqui a própria charge analisada agora, né? Então, eu vou mostrar aquela charge. Cadê a charge? Eu vou mostrar, daqui a pouco a charge aparece. É a charge que trabalha com a metáfora da paixão de Cristo, que vocês viram, com o enfermeiro carregando a cruz, né? Então, a charge, ela usa muito metáfora. Por quê? A metáfora, ela ajuda a informar e, ao mesmo tempo, a traduzir situações que seriam muito difíceis de serem descritas se não fosse pelo exemplo, pela substituição, né, daquilo que acontece por daquilo que não é conhecido ou daquilo que o autor ele quer fazer conhecer, ele substitui por uma coisa que o leitor já conhece, né? Então, seria... Deixa eu ver aqui o que eu preciso falar aqui para vocês, senão eu vou cortar, senão vai... Aqui, é uma tentativa, né? Falando da metáfora, uma tentativa muito humana de explicar alguma coisa nova através de uma já conhecida. É a representação concreta que passa a indicar algo difícil de ser posto em palavras. E a charge faz muito isso, a charge usa muito a metáfora. Então, vamos lá, quer ver? Olha só, eu vou já colocar tudo, fica mais fácil. Nessa metáfora, então, aqui a gente tem o primeiro quadro, né, daquela charge, que seria o profissional de saúde aqui, carregando a cruz, com as pessoas aqui felizes, alegres, sem máscara, aglomeradas, com roupa verde e amarela, né? Bom, a cruz latina, que seria essa cruz aqui, que é a cruz de Cristo, que é a cruz
que tem esse formato retangular, né? Ela fica dentro, ela cabe em um retângulo, ela vai ser substituída pela cruz vermelha, né? Que seria essa cruz com os lados iguais, que cabe dentro de um retângulo. O que é a cruz vermelha? Inicialmente, a cruz vermelha é uma associação humanitária que ela... onde existe o emblema da cruz vermelha nos locais de guerra, né, estão feridos de guerra e aquele território é considerado neutro, aquele território não pode ser bombardeado, né? Então, a Cruz Vermelha, ela passa essa sensação de humanidade, né? Essa questão de cuidado de quem está lá, de proteção também. Mas esse signo, né, ele também é encontrado em hospitais, ele também é encontrado em ambulâncias, encontrado em farmácias. De toda forma, ele acaba sendo relacionado ao cuidado de pessoas e ao cuidado de pessoas em relação à saúde delas. Então, a cruz vermelha, ela acaba substituindo a cruz de Cristo, assim como o nosso enfermeiro substitui, né, Jesus Cristo, né? Então, Jesus e o profissional de saúde. Eu falei enfermeiro, mas aqui não fica claro na realidade, né? Bom, aqui, porque é o enfermeiro que... está como a pessoa que está carregando esse mundo nas costas, né? Porque esse daqui, que é uma das estações a Via Crucis, aliás, essa charge chama Via Crucis, ela tem 14 estações, né? E essa aqui é uma das estações, que seria quando Cristo começa a carregar a cruz. Só que quando a metáfora né, há uma substituição pelo profissional de saúde com a cruz vermelha, existe aqui um peso maior, né? É colocado sobre essa cruz um outro peso, né? E aí eu acho que essa matéria, ela é uma matéria que mostra muito a sensação, a situação pelas quais passam os médicos, né? Então, aqui, olha, Manaus testemunha a hora da morte por Covid-19. As pessoas morrem sozinhas, 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 sozinhas. Essa repetição, a entrevista com uma médica, né, dizendo que ela atua em condições precárias, num PS, e essa repetição, a repórter fala que são o número de vezes que essa médica falou isso para ela naquele momento, né, para mostrar mesmo o quanto aquilo era pesado para ela. E houve uma repercussão internacional também sobre como que o Brasil não aguentava mais essa situação, como havia um colapso grande dos próprios profissionais de saúde, né? E a gente tem ainda, né, nesse meio tempo, Bolsonaro apoiando militantes que agrediram profissionais de saúde. Então, houve um protesto em que os profissionais de saúde, um protesto pacífico, com poucos profissionais de saúde, que eles pediam uma solução para o problema deles, e eles ficaram em Brasília, cada um segurando uma cruz, com o nome de um paciente, de uma pessoa que havia morrido nessa cruz, de máscara, com, né, distanciamento social, sem nem, assim, super pacífico, mas aí eles começaram a ser agredidos por militantes bolsonaristas, que foram lá, filmaram, tentaram arrancar a cruz, começaram a falar um monte, e depois o próprio Bolsonaro acabou validando essa ação, né, quando perguntaram a ele a respeito, né? Então, esse é o peso do bolsonarismo. Aqui a gente vê, já numa outra estação, Jesus, ou profissional de saúde, crucificado, né? E o que a gente vê aqui? A ausência de máscara e distanciamento, uma despreocupação, né? Isso falando do bolsonarismo, né?
E o vestuário é muito importante, porque nós sabemos que eles são bolsonaristas, não só pela atitude, mas pelo vestuário, né? Há, então, uma ressignificação de um símbolo nacional, que seria a bandeira do Brasil. Então, aí aqui a gente vê, né, matérias falando como o Bolsonaro sequestrou a bandeira e dividiu uma nação. Dividiu uma nação porque para uns hoje é motivo de orgulho e para outros é motivo de vergonha. Um símbolo nacional que tinha uma significação mais linear, mais unânime, né? Ele acabou dividindo também. Aqui eu destaco essas bolinhas que parecem confetes, né? E que nós podemos entender também como o coronavírus, né? Pode ser um confete, mas também o coronavírus circulando junto dos bolsonaristas. Essa aqui é a 11ª estação, né? Então, o que acontece? Entre aquela primeira estação e essa aqui, existem várias outras estações que ela é uma elipse narrativa, né? Houve um corte, né? A gente não vê essas estações. O que acontece nessas estações? As quedas de Jesus, ele cai mais de uma vez, os encontros com a mãe, a mulher que limpou seu rosto, as mulheres de Jerusalém e a ajuda recebida de Simão de Cirene. Então, mesmo que elas não estejam descritas aqui, a gente pode entender também que o próprio profissional de saúde passou pelas mesmas estações. O profissional de saúde, ele cai, mas ele se levanta. Ele se encontra com as pessoas que dão apoio para ele. Ele recebe ajuda, né? Mas ele continua carregando a cruz. Isso aqui não é nada. Bom, no terceiro quadro, a gente tem um plano mais geral, né? Então, é como se abrisse uma câmera e a gente conseguisse entender essa imagem de uma forma mais completa. Isso é uma linguagem cinematográfica que é transpassada aqui para a charge, né? A questão dos planos mesmo quando você vê um filme na televisão, você tem os planos, e aqui também é um plano cinematográfico, um plano geral. E esse plano, ele vai revelar o motivo pelo qual o trabalhador de saúde sofreu, foi crucificado e morto, né? E aí a gente tem também uma outra metáfora, que é a metáfora do teatro de bonecos. Aqui a gente vê essa madeira aqui, ela chama Comando em Cruz, mais uma cruz, né? Então, ela possui os fios de marionete, e marionete é uma das técnicas de manipulação de bonecos. Tem outras, né? Você tem os bonecos que você coloca na mão, dentro da mão, você tem outras formas, mas essa daqui é uma das formas que é chamada de marionete. Vê que a palavra manipulação, ela é usada no teatro de bonecos. E é o que acontece aqui, né? É o que o próprio o chargista mostra para a gente, que existe uma manipulação. A mão do presidente, a gente entende que a mão do presidente pelo contexto, né, pelo contexto situacional, por aquilo que está fora da charge e que nós usamos que nós acionamos para compreendê-la, pela questão da própria cor da pele, né, uma pele mais rosada, pela roupa, né, porque como ele sempre se veste, né, e pela própria posição dos dedos. Se vocês repararem, a gente tem aqui os dois dedos fazendo o formato da popular arminha, né, que ele usa. Fora isso, a mão do presidente está muito, muito esquelética, né? Ele não é uma característica tão... que a gente vê tão gritante nele isso. A pele, sim, a pele cor-de-rosa, mas não tão esquelética. O que ressalta aqui são os ossos de um esqueleto,
o esqueleto, ele é também uma forma de representação da morte. Então, o que nós vemos aqui são as mãos da morte, na realidade, né? Então, nós temos nessa charge, eu não sei voltar, gente, então é uma beleza, né? Mas nós temos nessa charge, acho que eu já sei como voltar, pronto. Só para mostrar, para finalizar, né? Quais são as representações, né, da morte? Então, nós temos, nessa primeira, os próprios bolsonaristas, eles são uma representação da morte, porque eles morrem e eles trazem a morte para outras pessoas e também para o profissional de saúde, seja passando o coronavírus para ele, ou seja, deixando ele completamente fatigado, e aí também existem mortes psicológicas também, né, que podem entrar aqui. O próprio coronavírus, aqui, que também é uma representação da morte. A cruz é ressignificada, né? A cruz vermelha não é para ser uma representação da morte, mas sim uma representação do apoio, do cuidado, uma representação humanitária, né? Mas aqui ela é transformada numa representação da morte, né? Assim como a cruz de Jesus, ela não é necessariamente só uma representação da morte, ela é também uma representação de uma passagem para uma vitória. Mas, nesse caso aqui, a gente não tem isso, a gente tem a morte, né? Bom, deixa eu caminhar aqui. O próprio profissional de saúde, né? Porque o profissional de saúde morre, né? E não ressuscita. A arma feita pelos dedos do presidente, uma vez que a arma ela traz, né, a morte. O esqueleto, como a gente já havia comentado, mas também o próprio presidente, né? Então, vejam quantas formas, né, quantas representações numa única charge o chargista traz para a gente. Gente, eu acho que é isso. O resto, acho que eu queria passar para vocês, que é um pouquinho do meu estudo, do que a gente tem feito. Legal, Vanessa, obrigado. Parabéns pela apresentação. Acho que a gente pode, então, partir para as perguntas. Eu estou tirando aqui o compartilhamento. Saiu? Uhum. Saiu. Tá. Saiu sim. Não sei se alguém tem uma primeira pergunta para fazer. Olá, sou o Fernando e gostaria de saber se teve algum acompanhamento de charges opostas a favor do governo, como que isso se deu, e caso não, o porquê, e também se acompanhou da América Latina, qual a percepção dos outros países em relação a todas essas charges, no caso brasileiros? Oi, Fernando. Então, bem interessante a sua pergunta. A primeira parte dela, eu posso te dizer que eu realmente procurei. Eu tive essa mesma curiosidade. Eu falei, bom, eu quero encontrar charges num país tão dividido, eu quero encontrar charges bolsonaristas, eu quero encontrar charges que critiquem, né, façam o que o próprio presidente faz. Eu não encontrei. Existem alguns veículos bolsonaristas, né? Alguns jornais, existe um jornal chamado Jornal da Cidade, mas eu procurei, acho que tem um outro chamado Gazeta também, Gazeta do Povo, alguma coisa assim, mas são... De Curitiba, né? De Curitiba, isso. Mas eu não encontrei charges neles. Eu vi um dia uma charge, mas assim, era uma charge, um post de um chargista que só tinha uma charge, sabe? Uma coisa assim, que ninguém conhecia.
E eu não lembro bem o teor, mas era alguma coisa falando mal da cobertura da mídia, né? Colocando como se a mídia ela exagerasse e tal. O que eu vejo mais, na realidade, é o que existe muito, são os próprios memes bolsonaristas, né? Os memes, eles entram com isso, né? Eles vão... não é exatamente uma charge, mas aí eles são bem agressivos em relação à questão da, mais uma vez, né, sempre vai entrar nisso, né, a questão da vacina, que pode ser algo prejudicial, a questão das indústrias farmacêuticas que estão usando as pessoas de cobaia, a questão dos meios de comunicação que estão... enfim, estão prejudicando o presidente, né, os governadores que não querem ajudar com a economia, coisas assim. Mas aí a charge não, e eu entendo que a charge, ela realmente, ela envolve um universo tão grande, isso é opinião minha, tá? E é preciso ter uma cabeça tão aberta, ter que buscar tantas ligações, tantas correlações, tantos conhecimentos, que eu acho que realmente fica difícil encontrar isso em situações de extremismo, em situações de extremismo, porque o extremismo ele não é aberto à diferença, ele não é aberto às diferentes opiniões, né? Então eu vejo isso como um fator. A questão da América Latina, eu sinceramente, eu não fui atrás disso, eu não vi, eu me centrei mesmo no Brasil, mas tô até curiosa, eu vou dar uma olhada nisso sim, porque é uma ponta interessante que você levantou. Muito obrigado. Olha, precisando, se eu achar alguma coisa, eu mando para o Matheus, ele manda para você. Pode deixar, vou querer sim. Mais perguntas, pessoal? Eu vou escolher alguém para perguntar. Gabriela Ramos. Tem alguma pergunta para a Vanessa? Se quiserem colocar perguntas no chat também, se não quiser abrir o áudio. Deixa eu olhar o chat. Não, mas acho que não entrou não, senão eu teria te avisado. Essa pessoa aqui. Pedro Brasileiro, alguma pergunta para Vanessa? Oi, professor. Você gosta de mim, hein? É a segunda vez que você me chama já para perguntar. Ah, é? Mas eu acho que eu posso perguntar, sim, alguma coisa. Vanessa, nós, jovens, assim, a gente não... Pelo menos eu não vejo muita charge. Né? Porque acho algo mais do jornal, assim. Você não acha que essa forma de arte pode se tornar obsoleta logo? Então, também pergunta bem legal. Acho que não, porque a transição ela está acontecendo, né? O que, assim, existem, primeiro, hoje em dia existem charges animadas, o que é uma coisa que só é possível por conta da internet, por conta da facilidade de produção e de colocar isso nas redes sociais, né? Os jornais, eles têm usado sites para colocar essas charges. O que eu acho que... Então, eu acho assim, que terminar... Não vai terminar. Já está se adaptando e vai continuar se adaptando. Até aumenta em alguns casos, porque alguns, por exemplo, alguns ótimos chargistas que estão no meu trabalho, né, de análise, eles não trabalham em jornal nenhum. Eles têm o perfil deles no Instagram e os seguidores deles no Instagram. Alguns
trabalham, né? Por exemplo, o Quinho, ele trabalha no estado de Minas, mas, ao mesmo tempo, ele tem o perfil dele também no Instagram. Aí ele também completa com ilustrações, com outros trabalhos que ele faz. Então, os chargistas, eles estão migrando, né, eles já migraram, na realidade, para as redes sociais, e alguns chargistas, muitas vezes que não têm um trabalho fixo, um emprego fixo em algum jornal, usam as redes sociais. O que eu acho que acontece, né? E você fala, nós jovens não temos muito contato e tal. Bom, uma coisa é, os chargistas estão mais dentro da internet, das redes sociais, do que os jornais estão colocando charges em seus perfis nas redes sociais. E isso eu acho que é uma falha dos jornais, né? Porque, isso que eu falei, a Folha faz isso muito bem, mas procurar o estado de São Paulo, você já não consegue achar, né? O estado de Minas, você não acha, é difícil. E não deveria ser assim, né? Então, acho que isso é uma coisa importante. E a Isabel está falando que aparece bastante no Twitter também, verdade. Twitter também. O Twitter, por si só, já é uma rede que ela é muito utilizada para essa questão de política e notícias, né? O Twitter é quase que um meio de comunicação oficial, não só do nosso presidente, mas de muitos atores políticos, não só aqui, mas também fora do Brasil. Agora, realmente, eu acho que falta os jornais. E a questão do hábito do jovem também, né? Existe isso, não adianta. Eu acho que os memes alcançam muito mais os jovens por questão de hábito. A Kátia está falando que muitas charges têm potencial até para virar memes, sim. E o contrário também, memes viram charges, né? Porque a charge, né, ela retira o conteúdo dela, não só da notícia, mas da repercussão da notícia. E um meme, muitas vezes, é repercussão da notícia. Então, é uma retroalimentação. Eu respondi, Pedro. Sim, claro. Muito obrigado. Legal, valeu. Mais alguma? Pedro, não tinha percebido que eu te escolho com frequência, não. Não é deliberado. Oi? Ah, o Pedro. Kátia, tem alguma pergunta? Ou comentário? Ok. Se tem mais. Que sumiu minha listinha aqui. Deixa eu ver. Bruno Reis. Que estava no atendimento agora há pouco. Alguma pergunta ou comentário? Também não. Acho que a gente pode encerrar, então. Já são quase 11 horas. Agora que eu vi também que a gente se deixar, eu falo pra caramba, né? Mas legal. Foi bem bacana. Vanessa, obrigado pela apresentação, por ter participado aqui com o pessoal. Eu que fico feliz pelo convite. Eu agradeço muito, viu, Matheus? Eu gosto muito de poder falar sobre isso e também, assim, se o pessoal tiver dúvida, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, porque se alguém quiser saber de alguma coisa, quiser algum artigo, eu gosto muito dessa troca. Essa troca sempre traz bastante ideia e contribuição para o estudo da gente. Para mim, fiquei acompanhando a Covid desde o início.
lá no Federação em Wuhan. Não só para turma, mas também para projetos, tudo. Nossa, para mim foi um relembrar assim de muita coisa assim. Foi um filme que eu revi. Fernando, e eu vou te dizer que eu não coloquei nenhum terço, sabe? Assim, eu fui escolhendo coisas, mas quando a gente vai vendo, é uma progressão assim absurda, sabe? Quando você pega de uma vez e você começa a ver e fala assim, nossa, naquela época a gente achava muito 5.000 mortes. Uhum. O meu projeto de pesquisa, quando eu apresentei para metodista, eram 160.000 mortos. E a gente está agora em 700.000, então é bem complicado. E o futuro disso, né? O que vai dar disso tudo? Que uma possibilidade é o decréscimo populacional ou uma nova geração de baby boomers. Desculpa, eu não entendi o final. Uma nova geração? The baby boomers, igual ao fim da Segunda Guerra. É, Uma, com certeza. Então, e tem uma outra coisa. Uma nação de enlutados, né? Porque as pessoas que ficam são pessoas com graves problemas e sem suporte psicológico suficiente do sistema público de saúde. Né? mas não é só questão psicológica, são as sequelas, né? Sim, as sequelas, a Covid longa, né? É um problema de saúde pública enorme. A gente não pode dizer que é só aqui, né? Mas aqui poderia ter sido evitado muita coisa. Tem um estudo que foi feito há pouco tempo, que o Brasil, na realidade, a estimativa é de 3 vezes o número de mortes. E essa subnotificação existe em todo o mundo, né? Mas no Brasil são 3 vezes o número de mortes. Então, assim, são as coisas, a gente não consegue ter a dimensão verdadeira do que acontece. Sim. Igual a epidemia de Zika. Quem fala da, da Zika e os encéfalos da Zika, né, que nasceram. Uhum. Que estão aí, né? Pois é. Estou vendo aqui a Kátia falando que depois de um tempo eu acompanhava mais por charge, só para não ficar por fora do que pelas notícias, porque comecei a ter muitas crises de ansiedade. Olha aí, realmente para dar ansiedade e a charge até ajudou, então, né, Kátia? É que a charge, ela aproxima, mas ela também, se você não está acompanhando tudo, né? Eu acho que você não está totalmente dentro daquele contexto, por isso que te tirava a ansiedade. Tem umas charges que, se você está acompanhando o tempo todo, você tem mais a vontade de se matar. Mas faz parte. Deixa eu desligar a gravação aqui. Legal. Obrigado, Vanessa.